Toda noite pra Maria, a gente tem aquele livrinho da Bíblia. Tá. Ela ama ler, só que assim, é pra ler uma história por dia, né? O livrinho fala. É umas 5, 6, vai dar vontade mas dela. o legal é o interesse, né? É. Uma das minhas meninas, a mais velha, a Alice, ela tem uma sede pela palavra de Deus, que eu lembro de um dia que eu fiz um quiz, e fui filmando e fui perguntando, né? E ela tem uma forma de memorizar assim, as coisas da palavra de Deus que eu fico... E a outra já é diferente. A outra já não tem tanto interesse com a questão da palavra. Mas ela gosta de ficar cantando na frente da televisão, ela tem interesse por querer aprender tocar violão, gosta de balé, desse tipo de coisa. Eu acho que cada um puxa para algum lado, né? A Maria Luísa, eu falo que é até difícil, porque ela gosta de muita coisa. Ela tem um leque muito aberto. Ela ama quando a gente lê a Bíblia para ela. Louvor no carro, a gente tem a nossa música, o nosso louvor, que nós cantamos todos os dias praticamente. E ela faz balé, ela quer começar a tocar um instrumento. Bacana. Fez uma aula de violão, mas ainda é pequenininha, então o dedo doeu um pouquinho. Ela falou que quer tentar o teclado. É mais fácil. É mais fácil. Então, assim, ela me surpreendeu muito. E, essa questão, eu acho que é muito interessante os pais estarem fazendo. Eu falo assim, pelo fato que você tem esse costume de sentar com ela, ler a Bíblia, contar as histórias, que eu falo que os pais perdem muito dos seus filhos agora, quando pequeno, e quando fica grande vai dar dor de cabeça, né? Sim. Hoje, por exemplo, as minhas filhas têm as biblinhas delas, né? Elas leem lá, tem o tempo delas e tal. Os desenhos, eu procuro colocar desenhos que falam da palavra de Deus. E hoje elas também estão envolvidas com balé, com música, né? Uma está aprendendo violão, outra teclado. Agora, eu não sei se amanhã elas vão fazer tudo isso. Se fizer, amém, glória a Deus, vou ficar muito feliz por isso. Mas se amanhã elas escolherem eu estou dando opções para elas amanhã, né, ter um caminho para se achar. Exatamente. E eu acho muito importante essa questão dos pais, você entrou nisso, dos pais se dedicarem a ter esse tempo com os filhos, né? Hoje a gente passa tanto tempo aí maratonando série, celular na mão, né? Que se a gente não vigiar, o tempo vai embora assim muito rápido, e a gente esquece de investir nos nossos filhos, né? Então é bacana. Isso daí é uma coisa muito, muito real. Porque é muito fácil se distrair hoje em dia. E é muito fácil você distrair uma criança. Você põe um celular na mão dela, acabou. Verdade. Você nem lembra que tem criança dentro de casa. As pessoas fazem isso dentro da igreja, né? Tipo, eu não gosto. Nem acho, ensina teu filho a obedecer de uma outra forma que você não tem que comprar ela com um celular, né? Então, às vezes eu olho, eu tirei o celular da minha filha, eu consegui até os 10 anos. Né? Agora que eu dei um celular que era meu lá para ela, e eu coloco o tempo ainda para ela poder olhar, mas eu falo assim porque isso rouba muito tempo da criança. Poderia estar se envolvendo com outras coisas. Sim. Eu falo de pais que em vez de tentar de alguma forma, né, insistir com os seus filhos na igreja da criança, aí o pai usa aquela coisa, mas não fica. Vai lá, fica com ele lá 1 domingo, 2 domingos, 3 domingos, até ele se enturmar. ter aquilo ali como uma família, achar atrativo, ficou. Vai para o culto. Mas as pessoas estão muito pensando em si próprias, né? Tipo, eu estou ouvindo, eu vou perder a palavra. Né? Eu vejo muita criança, tipo, lá de fora da igreja. A gente já teve muito problema do filho que fica brincando ali. Então, hoje eu pego no pé dos obreiros e falo, não deixa, leva para os pais. Aí vai lá, joga uma pedrinha, pega no vidro do carro do irmão. Misericórdia. E poderia estar dentro da igreja. Então, é muito fácil você colocar um celular na mão da criança e deixar o tempo passar. Sim. E você pode estar aplicando de uma certa maneira, né? Tipo, investindo nela. A Maria, ela teve uma certa dificuldade na escolinha, né? Logo que a gente começou. Porque a Maria, ela é muito tímida. Ela demora a pegar contato, assim, né? Se enturmar. Então, as primeiras vezes que ela ficou o culto todo na escolinha foi porque tinha um amiguinho da sala dela. E aí, esse amiguinho a gente não tá encontrando mais. Não sei se ele tá vindo em outro horário, enfim. E aí tava difícil. Aí comecei a insistir com ela. E aí ela pegou,
amor pelas tias que ficam ali. Ai, que bacana. Por algumas tias específicas. Então, assim, ela vai e ela fica e não dá trabalho. E, sabe, vem às vezes com o desenho, com as atividades que faz. Vem toda feliz. Tem até a camisetinha agora. É fica isso. toda feliz. Aí chega no dia... Chega, por exemplo, ela chega da escola. Mamãe, hoje tem célula? Hoje tem igreja? Hoje tem balé? O que tem hoje, mamãe? Ó, isso é bacana, porque eu falo assim, ó, hoje o castigo das minhas filhas é eu falar para elas que, tipo assim, ó, vocês não vão na igreja. Elas chegam a chorar. Por que eu não posso ir? Às vezes eu tenho que vir sozinho, né? Eu falo, ó, eu vou pregar e tal, mas por que eu não posso ir? E elas começam a chorar. Então eu falo assim, ó, isso eu fico, de certo modo, eu fico feliz. Porque, Sim. tipo, já pensou, teus filhos estarem chorando por não poder vir na igreja, né? E o que a gente vê ao contrário, né? Às vezes os filhos lutando, por quê? Porque os pais passaram desapercebidos aí e foram se perdendo nesse tempo. E aí o filho vai ficando para trás e vai se perdendo, né? Isso daí é muito importante. Você crê no avivamento? Com certeza. É? Opa! E eu acho interessante como... a gente está falando de crianças, né? A gente tem presenciado crianças assim no culto, se despejando na presença de Deus. É lindo de né? ver. E isso tem... Ontem eu fui ministrar em uma igreja, né? Que é também a comunidade metodista, mas lá no Lascalo, do pastor Xande. E no final da mensagem, o que me chamou a atenção foram, tipo, acho que tinha umas 8 ou 9 crianças. E na hora do mover ali da unção, a gente orando, as crianças assim de 7, 8, se derramando de chorar e se ajoelhando assim aos pés do púlpito e clamando, né? E eu fiquei, meu Deus, né? Essa é a geração que Deus está levantando para um grande avivamento. Com certeza. A gente está falando de criança e eu lembrei disso, né? Qual que é a tua visão de avivamento? Como você crê? Eu acredito que isso é muito individual. Eu não espero algo coletivo. Uhum. Eu acho que isso vem de indivíduo, né? E eu acho que isso precisa vir da nossa comunhão diária. Sim. Daquela proximidade, daquela coisa de estar buscando. Porque as coisas só chegam até a gente quando a gente está buscando. Eu falo que o primeiro avivamento começa dentro de nós, né? Exatamente. Depois desse que vem o conjunto, né? Digamos assim. E aí, questão de falar de crianças é engraçado, porque semana passada, na hora que saiu do balé, a Maria Luísa começou a orar em línguas. Olha que bacana. E aí, eu dirigindo, eu catei, olhei pra ela assim, voltei pra prestar atenção no trânsito. Falei, filha, o que você tá falando? Nada não, mãe. Dali a pouco ela começa de novo. E para. Mamãe, quando que isso vai parar? Isso o quê, filha? Isso que eu tô falando? Falei, filha, eu espero em Deus que nunca. Olha que bacana. Aí ela virou e falou assim, isso é a mesma coisa que você faz? Eu falei assim, isso se chama orar em línguas, filha. Aí ela, mas o que significa? Eu falei, significa que o Espírito Santo está dentro de você. Aí ela virou e falou assim, mas ele não está dentro de todo mundo? Eu falei assim, sim, mas significa que você está buscando tanto que ele está te dando um presente, uma forma diferente de orar. E aí ela deu aquele sorrisão lindo. Olha que bacana. E aí eu fiquei assim, tão chocada, tão surpresa com aquilo, porque foi uma coisa muito natural. Eu tô lembrando de quando eu fui na primeira escola de profetas que teve, acho que uns 2 anos atrás, e eu voltei, as minhas filhas estavam na sala, e eu falei para a mais velha, eu falei, eu quero orar por você para Deus te batizar com o Espírito Santo, né? E na hora que eu comecei, ela falou assim, alguma coisa, papai, eu já falo, mas ela nunca tinha entrado nesses detalhes comigo, assim, né? E era muito pouquinho, mas eu falei assim, ó, Deus vai derramar algo poderoso sobre a tua vida. E eu comecei a orar, e ela começou a sentir a presença de Deus, e veio muitas línguas diferentes, diversidades assim de línguas, né? E eu falei assim para ela, falei assim, agora ora pela tua irmã, para a tua irmã receber. E ela colocou a mão na cabeça da mais nova, e ela começou a orar, e a mais nova foi batizada no Espírito Santo. Que coisa linda. E assim, a gente presenciar aquilo ali, porque eu falo assim, né, que
a pessoa mais velha, às vezes as pessoas olham e falam assim, mas vocês estão induzindo, isso é coisa a gente está copiando uma língua, tá? Mas como é que você faz isso com uma criança? Não tem jeito. Como é que você induz uma criança ela chorar, ela expressar do jeito que está acontecendo nos cultos? É impossível. Ela ajoelhar, clamar, né? Tá ali orando. Como é que você faz isso? Então, é a obra do Espírito Santo, né? Eu sinto que começou algo muito poderoso, que vai se espalhar e eu acho que vai ser através das nossas crianças. Com certeza. E a gente vai ver esse algo intenso. Com certeza. Né? Segunda-feira na célula, a Maria foi comigo e aí ela... Filha, você quer levar seu caderno para desenhar? Você quer levar alguma coisa? Não, mamãe, eu quero participar. E ela sentou na cadeira do meu lado e ficou quietinha o tempo todo. Na hora que a gente começou a fazer um louvor, ela em pé, cantando. Olha que legal. E louvando. Foi a coisa mais linda de ver, assim, sabe? O tanto que ela tá conectada. E o que me deixa mais feliz é eu poder falar assim, poxa, somos nós que estamos dando exemplo. Sim. Então, isso me deixa muito feliz, me deixa com a sensação de dever cumprido. Eu falo porque, às vezes, os pais, eles querem, tipo, meio que exigir, filho, vocês têm que ler, vocês têm que orar, né? Mas os filhos, eles vão aprender a orar vendo você orar. Com certeza. Eles vão aprender a ler a Bíblia vendo você ler a Bíblia, né? A questão do jejum é a mesma coisa. As pessoas, mas eles vão aprender a jejuar vendo você jejuar. Eu falo que o avivamento começa dentro de nós, primeiro Sim. dentro da nossa casa, e isso já está espelhando, né? Já está sendo levado para elas e já começou algo a acontecer. Com certeza. Eu falo que elas são os nossos maiores espelhos, né? Se a gente quer saber se a gente está indo no caminho certo, é só olhar para as crianças que estão à nossa volta que a gente consegue ver. Tanto que ela fala assim, mamãe, vamos orar? Aí um dia é ela que ora, um dia sou eu. E é tão lindo ver ela falando de uma forma tão dela, né? E orando, e pedindo, e agradecendo. E protege o papai e a mamãe, sabe? É tão singelo. E você vê que é algo puro, que é algo natural dela. Que você não tá obrigando. E isso é o que me deixa mais feliz. Você vê feliz. essa sede nas crianças, Exatamente, né? é o que me deixa mais feliz.